Usos e costumes. Tatuagem é pecado? Bebida alcoólica seria prejudicial para a vida do cristão ou também o hábito de fumar? Hoje vamos falar um pouco sobre usos e costumes. A gente sempre trata de alguns assuntos recorrentes na área do comportamento e neste vídeo vamos falar sobre essa questão, certo? Antes vou pedir para você deixar o seu like para o YouTube recomendar nossos vídeos para mais pessoas. E sem enrolação, vamos para o assunto. A gente aqui não vai trazer uma regra de pode e não pode. A gente apenas vai questionar algumas perguntas recorrentes sobre a vida cristã. A primeira delas, uma bastante polêmica e sempre tem vídeos aqui no YouTube, é sobre o uso de tatuagem. Seria correto usar tatuagem? Então, antes de tratar sobre essa questão, vamos falar um pouco sobre o propósito. Tudo não é questão da tatuagem em si ou do uso de bebidas alcoólicas ou outras questões de entorpecentes em si, mas o propósito. Qual seria o propósito de você estar usando ou utilizando algo? Talvez a tatuagem em si não seja pecado, isso não está na Bíblia explicitamente, além de falar na questão de pessoas que perfuravam e cortavam os corpos em homenagem aos mortos ou idolatria a deuses pagãos. Pois a questão da tatuagem entra naquela questão de todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Por exemplo, qual seria o propósito de você utilizar uma tatuagem? Seria apenas por vaidade? Ou a questão apenas de utilizar no corpo para aparecer para outra pessoa, para sensualizar para o marido ou para a esposa? Então tudo isso tem a questão do propósito. Ninguém vai usar uma tatuagem apenas por usar. Tem um propósito por trás disso. Por exemplo, se a pessoa se maqueia, usa maquiagem ou algum tipo de batom, por no caso ser solteira e quer seduzir o vizinho que é casado com outra mulher. No caso, o propósito seria pecado. No caso, o batom e a maquiagem em si não são errados, não são condenados. Porém, o propósito da pessoa estar utilizando é sim considerado pecado. Então toda a questão é o propósito e não a tatuagem em si, que muito se pergunta. Algumas pessoas gostam de utilizar a tatuagem como forma de expressar uma arte. Alguém é amante de algum tipo de esporte ou prática esportiva e acaba colocando os desenhos que gosta no corpo. Ou é fã da cultura pop, de alguma questão, de algum seriado, de algum super-herói como Batman, o Superman, e acaba colocando no corpo uma tatuagem representando algo que gosta, como um super-herói ou algo de algum tipo da cultura pop. Porém, há outras questões também que outras pessoas utilizam como para poder sensualizar. Por exemplo, a tatuagem, tente pensar, você não vê pessoas caridosas, pessoas totalmente devotas à prática de evangelizar com o corpo cheio de tatuagens. Pode ocorrer dessa pessoa anteriormente, antes de se converter, ter o corpo cheio de tatuagens, ter colocado bastante tatuagem no corpo, porém depois se converteu e passou a ter uma vida de devoção ao evangelho, como uma pessoa que sai evangelizando, ministrando a palavra de Deus. Então, no caso, tudo tem a questão do tempo. Pode ser que a pessoa colocou a tatuagem antes, porém depois a pessoa se arrepende, mas não tem como retirar as tatuagens. Então, no caso, é sempre o propósito. Por exemplo, você vê que é muito comum várias atrizes de filmes eróticos ou até pessoas seculares utilizar bastante tatuagem no corpo. Cantores de funk, MCs, essas pessoas geralmente utilizam bastante tatuagem. E você observa que essas pessoas não têm uma vida de devoção ao Evangelho, a Cristo. No caso de amor ao próximo, elas vivem mais em polêmicas, em bebedeiras, festas, orgias, discussões, brigas, facções, tem aquelas divisões, cada um em seu local, brigando e sempre tendo intrigas com as pessoas. Então, sempre a gente vê pelo comportamento. Porém, esse tipo de argumento pode ser falho, que você pode dizer, essas pessoas, atrizes de filmes pornográficos, eróticos, cantores de funks e etc., as pessoas que são mundanas, elas também usam, no caso, sobrancelha, aquela design de sobrancelha, usam, no caso, esmalte nas unhas, usam branqueamento dentário e outras coisas como mega hair no cabelo e etc. Então, isso por si só não seria uma característica de que a tatuagem seria pecado porque tais pessoas usam, porque essas pessoas também usam outros tipos de produtos de beleza e estética.
Porém, você apenas observa esse tipo de culto à estética nesses contextos, onde tem atrizes que trabalham com filmes eróticos adultos, cantores de funk, onde eles têm todo o contexto predominante, aquelas músicas sensualizadas, aquelas músicas que dão ênfase à erotização, ao sexo e etc. E sempre essas pessoas que sempre têm o uso de tatuagem, exceto algumas pessoas que são cristãs, que estão na igreja, devotas a Cristo, também elas utilizaram, porém, tudo isso foi sempre antes de se tornarem cristãs. Porém, vale salientar também que a gente está falando aqui do propósito. A tatuagem em si, você pode defender com um argumento que não é pecado, mas quando você faz um autoexame e coloca o propósito, tudo pode ficar diferente. Embora isso não tenha nada a ver diretamente com o caráter da pessoa. A pessoa pode ter sim o uso de tatuagem e ser uma pessoa de bom caráter, isso não tem nada a ver. Como também a pessoa pode não ter tatuagem e não ser uma pessoa de caráter. A tatuagem em si não tem nada a ver com a personalidade, com o comportamento na questão de mau caráter, não diretamente ou necessariamente, mas a pessoa pode ter sim a tatuagem como uma maneira de demonstrar uma facção criminosa, como muitos criminosos faziam e fazem. Por isso que por muito tempo a tatuagem ela foi discriminada por várias pessoas. E também quando a mulher simplesmente ou praticamente mulheres muito novas, jovens, acabam utilizando tatuagem, acaba passando uma impressão de serem pessoas ou mulheres promíscuas. Então, no caso, tem tudo que ser feito um contexto. A gente não pode julgar uma pessoa pela tatuagem, dizer quem vai ser salvo ou quem não vai ser, porque tem tatuagem ou não. Várias pessoas com tatuagem serão salvas porque aceitaram o evangelho de Jesus e outras não. Algumas fizeram a tatuagem antes, outras até depois mesmo da vida cristã acabaram fazendo a tatuagem. Tem vários tipos de porquês a pessoa fez a tatuagem. Eu particularmente às vezes não consigo compreender o porquê a pessoa necessita de uma tatuagem. Talvez a pessoa casada queira sensualizar para o marido ou para a esposa, mas no caso, se o propósito for apenas se aparecer ou a mostrar para outras pessoas quando estiver na praia ou em algum lugar, mostrar o corpo, a tatuagem, para poder se exibir ou conquistar e seduzir alguém, aí sim, este propósito com certeza é pecado. Basta você se examinar. Pode observar que essa questão de tatuagem é pecado ou não é algo que você mesmo tem que fazer com você. É você fazer uma autoanálise de você mesmo, do seu comportamento que levou você a utilizar a tatuagem. Ela em si talvez não seja, mas você se pergunta do propósito, por que você colocou aquela tatuagem, para quê? Para seduzir alguém, no caso o uso de um batom, de uma maquiagem também, que não é pecado, em si não é pecado, assim também como a tatuagem em si não é pecado, mas por que a pessoa utiliza, qual o propósito principal ou específico de a pessoa utilizar aquele tipo de utensílio, aquele tipo de maquiagem que seja. Qual seria o propósito? O propósito por trás é pecado. Até mesmo um exercício físico, por exemplo, malhar, fazer academia não é pecado. É recomendado. Eu mesmo faço, eu gosto de treinar, fazer exercícios, praticar esporte. Porém, qual o propósito que você pratica esporte? Um praticante de artes marciais que faz bem para a saúde praticar esses esportes, ele pratica para poder bater as pessoas na rua, fazer mal. O propósito dele praticar arte marcial seria pecado, errado, porque tem a violência por trás. Como também o propósito de entrar na academia malhar e ficar sensual para sensualizar e chamar a atenção apenas para o corpo físico. Aí sim o propósito seria pecado e não apenas a questão do culto ao corpo, que no caso é errado, mas a questão de cultivar a saúde, ao bem-estar, tudo isso, fazer exercício físico, dormir bem, se alimentar, beber bastante água, ter uma vida regrada, não ter exageros nas questões, não utilizar usos de substâncias tóxicas ou até mesmo de substâncias, o tão famoso suco, que acaba prejudicando a saúde em prol da vaidade. Alguns acabam entrando na academia apenas para malhar e poder se exibir, ainda que por cima disso venha prejudicar a saúde utilizando os asteroides anabolizantes. Então tudo isso é uma questão do propósito. Então sempre você tem que focar no propósito e você mesmo fazer a pergunta para você mesmo. Se você não tem tatuagem, você faria uma tatuagem? Qual seria o propósito? O propósito seria pecado, no caso? O caso de você fazer exercícios físicos e utilizar a substância que vai fazer o seu corpo crescer, aumentar os músculos. Qual seria o propósito de fazer isso? Você é algum atleta que precisa e necessita
fazer reposição hormonal, testosterona, etc. Então tudo isso seria o propósito, ou seria apenas para se exibir. Se no caso for para se exibir, tanto a tatuagem ou qualquer tipo de outra coisa, ou no caso o propósito será condenado. Entende agora que é uma diferença entre a questão em si da tatuagem ou o uso mesmo de bebida alcoólica, que no caso prejudica e corrompe o corpo, acaba dando vários problemas de saúde ao corpo, e tudo isso já é, no caso, provado cientificamente que tanto o uso de cigarro, drogas e também bebidas alcoólicas, que também é uma droga, tudo isso prejudica o corpo. E muita gente apenas bebe ou ingere bebidas alcoólicas apenas para poder entrar e fazer parte de um hall, de um grupo de pessoas, e essas pessoas têm medo de serem excluídas, de no caso serem excluídas e não fazer parte daquele grupinho. Elas querem sempre estar sendo uma pessoa descolada, passar aquela imagem e fazer parte de um grupo, e o propósito é sempre esse. A gente fez até um vídeo aqui sobre o efeito manada, o famoso Maria vai com as outras, que muitas pessoas acabam vivendo uma vida de pecado e aderindo ao pecado para poder agradar os outros, sem nenhum tipo de personalidade, como também a questão da tatuagem. Muita gente só faz tatuagem porque outra pessoa fez, um amigo fez, outro fez, e para não ficar fora do rol dos tatuados, essa pessoa acaba, no caso, fazendo a tatuagem para ser aceita dentro de um grupo, ou para dizer que é descolado, para tirar fotos nas redes sociais e mostrar que tem uma tatuagem, que é uma pessoa para frente, para cima, que está também, no caso, de acordo com a moda e o secularismo, o mundanismo que existe. Então, em vez de ser, como antes era considerado, uma questão de personalidade, hoje o uso da tatuagem já pode ser considerado uma falta de personalidade, que você acaba fazendo não porque você quer, mas apenas para se moldar a um rol social. Então espero ter deixado claro este assunto para que você possa, no caso, apenas fazer uma reflexão e se questionar, pois o segredo dessas perguntas é a questão do propósito. A tatuagem, a bebida alcoólica e todos os outros tipos de questões de usos e costumes é a questão do propósito que tem que ser focado e enfatizado, certo? Então, que Deus abençoe você grandemente, certo? Espero ter esclarecido a sua dúvida sobre essa questão, e também deixa aqui nos comentários o que você acha dessa questão do propósito, se o propósito é a finalidade e o objetivo para responder essas questões, certo? Então, ficamos por aqui e até o próximo encontro.